O mistério da encarnação não era tudo. Nos foi revelada a história da iniquidade que corromperia os homens. Receberiam a maior prova de amor e responderiam a ela com ódio desenfreado. Adoraríamos um Deus crucificado. Deveríamos nos ajoelhar diante de seu corpo chagado, ensanguentado, coberto de feridas, dolorido até o limite. Era isso que nos pediu o Altíssimo. Deus nos mostrava essa imagem e nos dizia: estou por trás desse estonteamento. A onipotência, a suprema majestade que se poderia imaginar, vocês que ainda não me viram, está por trás de tudo o que se olha pendendo na cruz. Vocês jamais poderão imaginar como nos sentimos ao ver que esse Deus que é luz iria ser crucificado. A encarnação já era um excesso, mas a visão da crucificação foi surpreendente. Cada vez mais anjos diziam: Lúcifer tem razão, Deus não pode nos pedir algo contrário à razão. A dúvida havia surgido. Os anjos ainda não olhavam a Deus, apenas olhávamos aquela esfera infinita. O punhal tinha sido cravado na mente de muitos. Se Deus nos pede algo incorreto, então Ele não é mais Deus. Era difícil expulsar a dúvida de nossos corações. As razões de Lúcifer se cravaram como punhais em nossas mentes. Outros especulavam que Deus era Deus, mas que talvez coubessem erros nele. Então, diante desse grande embate, muitos anjos saíram em defesa da obediência a Ele. Devíamos ter fé, pois nos trouxe a existência. Mas o discurso do rebelde causou um estrago irreversível. À medida que os pensamentos avançavam, muitas mentes angélicas caíram na cegueira de suas palavras venenosas, protestando com toda a energia de sua própria dignidade. Começaram a fazer coro às suas razões. Por que sermos humildes? Por que temos que ser obedientes? Por que nos submetermos? Por que não podemos ser livres? Satanás não quer fazer mal a ninguém, repetiam, quer apenas a liberdade, o império da razão. A guerra tinha começado. Cada vez mais, as razões pessoais feriam mais. Destilaram venenos ainda mais peçonhentos. Faltaram ao respeito com Deus. Ele não era mais que um opressor. Se antes havia comoção, agora se desenrolava uma verdadeira luta. Não era mais um simples debate entre seres inteligentes. O que antes eram apenas argumentos em busca da verdade, agora eram fagulhas prontas a desencadearem o caos. As palavras eram instrumentos de agressividade. Havia começado um verdadeiro combate pela conquista dos espíritos que permaneciam indecisos. O número dos que se ajoelhavam continuava a crescer, mas também cresciam aqueles que não conseguiam ver claramente e se opunham sem convicção sob a sombra de Lúcifer. Sem convicção, mas com o desejo de não serem arrastados em direção a posturas definitivas. Os luciferinos se agrupavam, aprimorando suas convicções. Os indecisos tentavam averiguar a verdade, mas ao mesmo tempo gostavam da ideia da completa independência, demonstrando aos rebelados sua postura antes de se unirem às suas filas. Por que ter que se submeter a um Deus que impunha normas contrárias à dignidade angélica? Sob o governo divino havia leis e proibições. Deus ensinava o caminho da renúncia e do sacrifício. A satisfação que sentiram algumas glórias ao serem seguidas pelas multidões tinha um deleite que nunca antes tinham provado. Aquilo era embriagante. Um anjo também podia romper as regras. Liberdade foi a palavra que mais repetiram. Tínhamos correntes e não havíamos percebido. Havia um jugo sobre nossos espíritos e agora estávamos nos libertando dele. Lúcifer e seus seguidores se distanciaram desse mar de luz. Um pouco mais adiante da grande esfera de luz estava o seu próprio destino. Eles podiam ser eles mesmos, decidir por conta própria. O que Deus não queria era que eles se convertessem em pequenos deuses. Queria reservar apenas para si o caráter divino. Por que não poderiam se tratar de igual para igual? Lentamente começaram a se distanciar dessa esfera, cujo peso se tornava cada vez mais insuportável. O lado dos que queriam se manter obedientes a Deus lutava com bravura. Nos espíritos onde a fidelidade reinava, não apenas ofereciam razões,
Alguns ofereciam também sacrifícios espirituais. Outros se dedicavam mais à oração, para que a verdade prevalecesse de novo. Outros ainda investigavam a teologia, filosofia e a lógica, a fim de opor novas e melhores razões. Foi uma luta com armas intelectuais e espirituais, de oração e sacrifício. Não havia outro tipo de armas, pois não tinham corpo. O belo tornou-se aterrorizante. Num primeiro momento, o número daqueles que não se ajoelhavam chegou a ser 1/3 de todos os anjos, mas depois, um a um foi se humilhando diante de Deus, graças ao audacioso esforço de alguns. O número dos rebeldes então foi diminuindo, razão pela qual Lúcifer lançou-se com furor e utilizou todo o seu poder de persuasão, mobilizando todos os seus apoiadores. Organizou uma verdadeira ofensiva, não queria ficar só. Isso havia deixado de ser perseverança e soberba. Ele havia se tornado azedo. De um modo cada vez mais intenso, a aspereza se apoderava dele. Durante um tempo, Lúcifer quis aparecer como meio termo entre dois extremos, o da submissão absoluta e o da completa rebelião. A imagem que oferecia de si não enganou a todos, somente a alguns. Cada erro seu arranhava um certo número dentre os indecisos. Cada pequena porcentagem de incontáveis seres representavam milhões de glórias. A rebelião de Lúcifer havia sido uma fria e intelectual insubordinação, desprovida de qualquer emoção. Sem que percebesse, foi se rebaixando pela colina do seu ego. Ele mesmo notou que se encheu de ódio e suas razões estavam cada vez mais carregadas de blasfêmia. Ao ver que mais os estavam abandonando, um fogo novo se incendiou nele e nos caídos.